porque eu acho que não existe fórmula mágica, pois são dois mundos, duas cabeças diferentes, perfeitos, só Deus. Mas o mais importante é fazer a nossa parte, né? Dar o nosso melhor, porque caso depois de tudo isso não deu certo, fica a sensação de dever cumprido. Fiz o que eu pude, fiz o meu máximo, dei o meu melhor. Procurei algum lugar pra descansar. Me cansei de amar sem ter a quem amar. Caminhei lugares sem te encontrar. Sei que errei, perdi, chorei. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é o vídeo de casado 2. Venho com mais algumas diquinhas para lhe ajudar a entender melhor os homens, para te ajudar a ter um casamento mais duradouro e feliz. Então, se você ainda não assistiu o vídeo de casada 1, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, que assim que você terminar esse, vai correndo e vai acompanhar lá o vídeo de casado parte 1, tá bom? Então vem comigo! Então vamos lá. Tava conversando há alguns dias com minha irmã e já conversei com outras amigas e percebi que homem ele tem uma mania de generalizar uma coisinha que aconteceu poucas vezes ou só uma vez e fazer de conta que acontece sempre. Então a diquinha que eu dou é não levar em consideração sempre as coisas que os homens falam, principalmente reclamando. Eles tendem a, generalizar. Se você não colocou o almoço um dia, ele vai dizer que você nunca mais colocou o almoço. Isso às vezes tende a deixar a gente magoada, né, por falta de reconhecimento. Por várias vezes a gente dá o nosso máximo. Então o que eu faço é não levo muito em consideração o que ele fala, né, o que o meu marido fala, principalmente as reclamações. Se eu tenho consciência que eu faço o meu papel, que eu dou o meu máximo, isso pra mim é o que importa. Aqui em casa, né, porque como eu tô dando as dicas, né, que acontece no, na real, de fato, eu não vejo muito em palavras, né, chegar depois de uma discussão ou de um desacordo, né, qualquer que seja a fasezinha, o momento chatinho, chegar e dizer, ai, me desculpe, eu estou errado. E eu acredito que seja na maioria, né, dos casamentos, na maioria das casas. Então o homem, ele não fala muitas das vezes com palavras, e o meu nariz coçando, começou. Mas muitas das vezes ele deixa, né, que se sentiu mal, às vezes com uma piadinha, um sorrisozinho, ou fica no sofá fingindo que está assistindo televisão e já deixa o lugarzinho assim, né? Te esperando. Então não espere muitas das vezes o homem chegar, né? Para resolver uma discussão. Tente reparar os mínimos detalhes, né? Algumas besteirinhas que eles deixam para que a gente tome a iniciativa e venha. Então ceder não é coisa de outro mundo, e sim muita sabedoria. Saiba, né? Saiba, como é que eu posso dizer? Saiba desvendar suas manias, né? O seu jeito de ceder. Um dos fatores que estragam muitos casamentos, que fazem com que entre muito em crise, em situações muito constrangedoras, é o financeiro. Então a dica que eu dou é cuidado, né? Para que vocês não fiquem duas pessoas, porque eu vou fazer um vídeo depois falando sobre vida financeira, né? Algumas coisas que eu também levo para minha vida e acho muito legal para passar para vocês. Então, voltando para o lado do casamento, a vida financeira tem atribulado muitos casamentos. E também no lado financeiro, você tem que ser apenas um, você tem que estar em harmonia com o seu marido, fazendo acordos para que o que é melhor para o lar, para casa, as despesas.
se der para vocês juntarem as rendas e fazer o melhor, né, para crescer juntos. Acho isso muito legal e muito digno, né? Ter um resultado extraordinário. E caso você não trabalhe, né, o seu marido não trabalhe, que a sua união, o zelo, né, pelo suor do seu marido, o zelo pelo que entra dentro da sua casa, ter controle do que você puder economizar para ajudá-lo. Tem mulher que realmente não tem nenhuma pena, né? Sai gastando dali, fazendo despesa e acha que é o máximo, que é mais do que a obrigação do homem. E eu não concordo. Eu acredito que se unir tem resultados bem mais positivos do que dividir. Você já descobriu qual a melhor hora do seu dia para conversar coisas mais sérias, colocar pontos nos eixos, comentar sobre uma briga passageira que não ficou bem resolvida? O meu horário, né, a minha hora predileta e que sempre tem um bom resultado, né, uma coisa bem positiva, é a hora de dormir, né? Principalmente naqueles momentos mais românticos, né, do antes ou do pós, acho que vocês estão me entendendo. Que o homem ele está mais calmo, mais relaxado, né? Então você vai de mansinho, sim, meu amor, e isso, vamos falar sobre isso. E esses momentos são mágicos, vocês não fazem ideia. Se você ainda não faz isso, o cabelo me bugou. Então tente, né, deixe de pegar a hora mais tumultuada do seu dia para conversar sobre coisas importantes. Separe aquele momento todo especial e também uma boa hora para resolver assuntos. Outra coisa super importante são os momentos a dois. Aquelas pessoas, né, os casais que têm filhos, assim como eu, a gente sabe a importância que é a gente ter um momento a dois, né? Porque o que muda muito de um namoro para um casamento são basicamente ou quase sempre os filhos, né? Você tá acostumada a dar atenção só ao seu namorado, ao seu noivo, e quando a gente casa que tem filho, a atenção, né, se divide. Então a diquinha que eu dou é ter um momento a dois, né? Se puder dar uma saída, ir para o cinema, ir para um restaurante, comer fora. Se não tiver, né, com condições, como eu já fiz várias vezes, prepara um cineminha mesmo em casa, faz uma pipoquinha, uma jantinha toda especial, deixa o filho na casa da avó ou em algum lugar que você confie e não fique com culpa na consciência, né? Às vezes a gente faz alguns passeios, algumas viagens e o coração fica partido porque deixo meu filho, né, com minha mãe, mas você não tem noção como é importante, como faz bem para o nosso casamento resgatar esses momentos a dois. Então faça isso, prepare uma noitinha especial, né? Dá pra a gente zelar o nosso casamento, gastando pouco, sem grandes coisas, e faz toda a diferença. Confesso que é uma coisa que eu me policio muito, porque o mundo tá, né, virado. A gente escuta uma história dali, uma história daqui, aquele marido da sua amiga, o seu cunhado, não meu cunhado, mas você sempre escuta, sempre vê vídeos, sempre chegam notícias ruins, né? De traição, de safadezas dos homens, etc e tal. Então vamos tentar, mulherada, não trazer o problema da vizinha, né? Do outro para dentro da nossa casa. A gente sempre tende a julgar o nosso marido porque a gente viu exemplos alheios e isso faz muito mal, a gente se desgasta sem nem necessidade, né? Já aconteceu com você ver um caso de uma amiga sua que foi traída e você já chegar dentro de casa, né, com vontade de matar o seu, imaginando o problema se fosse com você, né? Então vamos, meninas, parar de generalizar, né, cada um no seu quadrado, vamos, né, focar no nosso casamento e deixar as coisas negativas para um lado. Repreende e vai focar no seu. Quem aí nunca brigou e saiu espalhando para pai, para mãe, para irmãs, para sogra, para saiu contando principalmente para a família e depois você fez as pazes e a família toda ficou contra o seu marido, o seu namorado.
Então, um conselho que eu dou, eu graças a Deus não tenho essa mania, e acredito, né? Eu acredito, porque tudo é meu acredito, acredito, acredito. Mas é sério. Eu acho isso muito importante. Você não tá comentando porque você vai fazer as pazes, vai ficar tudo bem e sempre vai ter alguém da sua família, principalmente os pais, vão ficar com raiva do seu marido. Então só conte uma coisa que realmente for super necessário e que tenha que contar. Mas briguinhas bestas e aquelas coisas não contem, que eles vão ficar com raiva. Uma eu li, já assisti vários fatos comentando sobre não ter televisão no quarto, né? Tanto é que eu nunca tive, não tenho vontade de colocar a TV no meu quarto, porque eu me acostumei, né, a gente se deitar sem ser para dormir especificamente. No caso, eu não tô falando só no parte cama, sexo, não. Eu tô falando de ir deitar e conversar sobre o passado, namoro, na fase de namoro, sobre as coisas do presente. Isso faz muito bem para um relacionamento, né? A gente com esse negócio de tecnologia já é difícil se separar do celular. E quando tem uma televisão, você fica ali assistindo e pega no sono, e aí a sua convivência com seu marido vai passando, 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 e o diálogo se acaba. Então, a correria do dia a dia, né, a gente quase não tem tempo para conversar com as pessoas, principalmente com o nosso marido, né? Momentos bons de recordações, de alegria, alimentar o amor que existe dentro da gente. Isso é muito importante. Então, se você tem televisão no seu quarto, mas não quer tirar porque você não assiste só à noite, né? Mas pelo menos desliga alguns minutos antes de pegar no sono e tenta conviver mais, conversar, rir, bobagens, tá bom? Eu faço isso e é tão bom, a gente chega a dormir em paz. Aquela velha historinha, né? De roupa de deputado, de estar toda desmantelada em casa, né? Confesso a vocês que eu não vivo, né? Como eu estou aqui, maquiada, toda selvagem. Não. Mas eu também não sou a gata borralheira, né? Eu coloco umas roupinhas, né? Porque a hora de usar roupinhas curtinhas, né? Com sedutora, é na hora que você tá em casa pro seu marido. Não precisa, tá, né? Expondo seu corpo, suas curvas, suas coxas e etc e tal. Para o vizinho, para o pessoal da rua. Não tem necessidade. Quem tem que estar lhe vendo realmente, né, da forma mais sexy é o seu marido. Então faça isso por ele. Se você tá em casa, coloque-se uma roupinha bonitinha. Fique pelo menos cheirosinha. Quando for sair com ele, fica bonitinha, né? Não precisa, a gente não precisa, eu não vivo, vocês que me acompanham sabem, eu não vivo em salões, em coisas, né? E etc e tal. Eu sou gente como você. E eu gosto muito eu não vou muito para salões. Eu faço muita coisa em casa mesmo. Então, eu hidrato meu cabelo em casa, eu faço aqueles dias de spa, limpo minha pele. Não tenho muita vaidade com unha, mas é uma coisa que meu marido também não se importa. Mas eu procuro estar bem comigo mesma, né? Quando eu não tô com condições de academia, né? Muitas das pessoas que me conhecem sabem. Eu pego o computador, pego o celular, vou ver vídeos na internet de aula de dança, de projetos Q48, aquelas coisas, faço. Não que eu seja, não tô dando um exemplo, que eu sou a paniquete, a gostosona, saradona, não. Mas se eu não fizesse alguma coisa por mim, eu estaria pior, né? Eu já tenho um filho, e se a gente não se cuidar, minha filha, no meio da rua, nos cantos, é o que não falta, né? Aquele povo daquele jeito. Então, faça primeiramente por você, para sua autoestima ficar bem, para você se sentir bem e depois para agradar o seu marido, tá bom? Só quem conhece o seu marido verdadeiramente é você. Depois que você convive em quatro paredes, eu pelo menos tenho convicção, e ele também sempre diz pra mim, e eu tenho certeza disso, que quem conhece ele mais que ninguém sou eu. Nem a mãe, nem o pai, nem o tio, nem nada. Sou eu. Então, muitas das vezes as pessoas acham que o seu marido é de um jeito ou de outro jeito.
e ficam lhe julgando, ficam falando isso e aquilo, e só nós sabemos, né, a gente que convive dentro de um lar, a gente sabe os lados positivos, os lados negativos, na balança, quais são as coisas, né, que pesam mais para que você tenha um relacionamento legal. Então, gente, não ligue para o que as pessoas falam, se acham isso, se acham aquilo. Só quem conhece verdadeiramente o seu relacionamento é você. Então, cuide, zele por ele, né? Se você tá em momentos ruins, tente não focar basicamente no problema, né? A gente tem que olhar para as coisas boas, positivas, mesmo as passadas, a gente tem que ver as coisas boas que essa pessoa tem e colocar na balança e ver realmente, né, o que pesa e o que não pesa. Então, faça o seu possível, dê o seu melhor, seja mais atenciosa, seja mais observadora, não ligue muito para as coisas, às vezes, ditas da boca para fora. Tente sentir a essência, as intenções, né? Não fique olhando a grama do vizinho, achando que é sempre mais linda e sempre mais maravilhosa. Cuide do seu jardim, né? Para você colher coisas boas e positivas. Só depende de você. Então é isso, gente. As diquinhas foram essa. Estou doida para fazer o Vida de Casado 3, mas eu queria muito a participação, né, do meu marido para afirmar ou desmentir o que eu falei aqui, né? Fazer de tudo para trazer ele. Coloquem aí hashtag vem marido. Mas é sério, espero que vocês façam algumas coisas, né? Se não der para fazer todas, né? Porque só a gente sabe o que a gente passa, né? Quem é a pessoa que está do nosso lado, como eu já falei. Mas dê o seu melhor, né? Faça a sua parte e vamos, né, reverter essa história de casamentos fracassados, né? Que tá aí a moda, né? Um caso se separa que eu nunca vi. Vamos, com fé em Deus, colocar Ele sempre à frente de tudo, né? Que com certeza o resto, né, Ele vai nos dando sabedoria para lidar com todas as situações. Então, se você gostou desse vídeo, me dá um joinha, se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar em alguma dessas dimensões aqui uma bolinha com a minha foto. É só você clicar em cima, né? E vai aparecer o lugarzinho lá de se inscrever. Vou deixar o Vida de Casada também, parte 1, para você também só clicar em cima e assistir. Tem um pouquinho lá da história da gente, né? O começo do nosso casamento, para você saber como foi. Então, um beijo e fiquem com Deus.